nada, tu é de boa, Kleiner. Não, eu sou, mas eu diria assim, gente, não precisa anotar muita coisa, porque eu acho que o nosso papo hoje assim vai ser mais assim para conceitos, algumas coisas, porque a parte de decoreba, na realidade, ô Valerão, eles acabam pegando em livros, né, e que eu acho muito legal. Por exemplo, se nós vamos falar hoje do Enem, né, ditadura militar quase não vai cair, porque tu tem hoje um governo de extrema direita, tá? Isso. Se vocês forem fazer uma URGS, ao contrário, né, vocês podem, né, conseguir algumas questões a respeito de ditadura militar. Mas o conceito é muito legal. Porque, na realidade, a gente passa a entender a história toda através desses conceitos, né, e através de uma história um pouquinho mais ampla. Quem de vocês aqui já ouviu falar da geração Beat, ou geração Beatnik? Ó, legal, ninguém, né? Então eu posso falar, vou parecer um gênio. Fala à vontade, cara. Fala à vontade. Não, é que assim, ó, eu acho até engraçado, porque eu estou dando aula ali há mais de 30 anos, e quando eu começo a falar nessas coisas, para mim parece que foi ontem. E eu esqueço que para vocês isso aí é mais do que a vida de vocês. Tá? Eu costumo dizer que a gente envelheceu quando tem mais passado do que futuro, que é o meu caso. Né? Futuro eu devo ter uns 15 anos se eu estender. Agora, passado, não vou falar, né? Para não chorar aqui na câmera, diante, fazer um público chorando. Mas o que é legal, gente, é que tu começa, quando tu fala essas coisas, eu pareço que estou falando de ontem, né? Faz 15 anos que eu conheci o Valerão já, mas é como se eu tivesse a idade de vocês e estivesse falando da Segunda Guerra para mim. O meu professor passou pela Segunda Guerra. A Segunda Guerra, eu vi em filmes. Vocês têm essa mesma relação com a ditadura militar, do professor falar, de pegar algum documentário, alguma série na Globo ou no cinema, né? Vocês ficam olhando e diz aquilo para vocês tudo parece ficção. Não é verdade? Quando tu ouve alguém falar mais um pouquinho, vocês não vão ter nem remanescentes que passaram pela ditadura militar. Eu talvez não conheça alguns, tipo Gabeira, ou como alguém da televisão. Uma vez eu estava jantando numa festa de 15 anos, né? E tinha um rapaz que era preso político na ditadura militar. Ele virou para o meu lado, tinha um outro senhor sentado numa outra mesa, e dizia, eu pareço que conheço aquele senhor. E eu digo, tu foi preso na Ilha do Presídio? Ele disse, fui, era teu carcereiro. Então, quer dizer, é história viva. Os dois ali, um numa mesa, o outro na outra, e um tinha sido carcereiro. Ah, mas ele era um carcereiro legal. Se é que um carcereiro pode ser legal, né? Aí eu digo assim, pô, a história acontecendo. Eu tinha meus 20 e poucos anos, eu fui para uma palestra, né, no seminário na Brigada, em Porto Alegre, e foi um general da Brigada Militar fazer um discurso sobre a atuação da Brigada Militar. Ele veio falando, quando chegou na campanha da legalidade, ele pulou. E eu, com 22, 23 anos, a gente é um provocador. Eu digo, eu gostaria de saber, na hora da pergunta, por que o nobre general fugiu da campanha da legalidade? Porque na campanha da legalidade, a Brigada Militar esteve ao lado da esquerda, do Brizola, e ele, como não gostava daquilo, ele sonegou essa informação. Então, a ditadura militar, gente, nessa sociedade, ela deixou muitas sequelas. O que vocês vivem hoje no país é ainda um resquício da ditadura militar. Quando vocês ouvem falar em comunismo, todo dia vocês escutam falar em comunismo, certo? E aí tu pergunta para a pessoa, tu sabe o que é o comunismo? As pessoas não sabem. Eu perguntaria para vocês, existe um país ou existiu algum país comunista no mundo? O que vocês me responderiam? Ei, Sabrina? Ah, Sabrina fugiu, ó. Podem falar, galera, podem falar, fiquem à vontade. Cara, não, é papo informal, o professor não tem que saber. Faça um favor, não vamos fazer eu passar vergonha, tio. Não, eu não vou deixá-las responderem, porque elas estão tudo assim, vai, se eu responder errado, tá? Então eu vou responder, eu faria a mesma coisa que elas. Nunca existiu um país comunista,
E não existe um país comunista. Legal, né? O que vocês têm é países com ideologia comunista. Eles querem atingir o comunismo. Então, tu pega Cuba, Cuba está vivendo ou viveu um socialismo e não era amplo. Se pegarem a China hoje, a China vocês têm um capitalismo de Estado. A Rússia era uma ditadura de Estado também. Tinha alguns componentes que faziam parte, né, dessa ideologia comunista, como o quê? Como a questão estatal, né, o estatismo, controle a não iniciativa privada, mas isso não determina o comunismo. O comunismo seria o quê? A perfeição, assim como a democracia. Um país democrata ou democrático no mundo não existe. Porque o conceito que vocês têm de democracia, qual é que vocês aprenderam lá antigamente? Ah, é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Não. O que vocês têm hoje são países que te dão liberdade de expressão. Estados Unidos. Como que vocês têm uma democracia, que é o exemplo de democracia nos Estados Unidos, se vocês não têm saúde pública, se vocês não têm moradia para as pessoas? Se vocês forem a Chicago, vocês têm mais 40 mil pessoas morando na rua. Vocês devem ter visto alguns filmes, eu não me lembro qual o filme, que o cara invade o hospital, o filho tem que ser operado, ele sequestra o médico. Por quê? Porque ele não tem condições de pagar. Por que os norte-americanos vêm para o Brasil para fazer tratamento dentário? Porque aqui é muito mais barato. Lá eles não fazem, só quem tem muita grana. Se vocês forem a Washington hoje, na rua do lado do Washington, tem um acampamento de sem-tetos. Mas, no entanto, quando se fala em democracia, o pessoal cita os Estados Unidos. O Brasil, vocês cansam de ouvir, o Brasil hoje é uma democracia. Não, hoje tu tem liberdade de expressão, não confunde. Vocês podem falar o que vocês quiserem, desde que vocês não mexam no bolso de ninguém. Aonde vocês prejudicarem, né, economicamente, uma instituição, um banco ou o governo, acabou a democracia para vocês. Façam uma greve de trabalhadores. Não tem democracia numa greve de trabalhadores. Eles vêm com o aparelho repressor do Estado e vão reprimir a manifestação. Aí, aquele conceito, que é um conceito marxista, né? O que é o exército, a polícia, a brigada? É o aparelho repressor do Estado. E ele só é chamado quando? Ou para matar alguns pobres, ou então para fazer uma contenção de quê? De movimentos sociais. Certo? Então, vamos voltar assim, ó. Eu gosto de fazer esse exercício pelo seguinte, vamos nos remeter lá, antes de chegar na ditadura, vamos ver assim, ó, o que é legal para vocês? É vocês observarem o mundo hoje, para vocês aprenderem história ou aprender alguma coisa sobre uma ótica da economia. Vai ver uma questão, onde é que mexe na economia? Quer uma coisa que vocês aprendem no colégio? Vamos lá. Qual é o motivo da escravidão negra no Brasil? Para dar um exemplo para vocês. O índio era rebelde, não é? O índio, quem plantava era a mulher, não era o homem, por isso que ele não se sujeitava. O negro, por sua vez, ele era mais afeito à escravidão. Nada disso é a grande importância. A importância é econômica. Querem ver uma coisa? Quando numa colônia de Portugal, no Brasil, tu escraviza o índio, Portugal não ganha nada com isso. O dinheiro está girando aqui dentro. Tu vende um índio para o teu vizinho. Quando tu escraviza um negro, tu traz o negro da África e tu vai girar um comércio que vai dar lucro para Portugal. Esse é o grande motivo da escravidão negra. A escravidão negra no Brasil rendeu muito mais do que o ciclo da cana. Por isso que ela foi perpetuada e só vai acabar quase no século XX. Entenderam? Se vocês passam a observar o mundo sob uma ótica econômica, vocês passam a entender. O mundo está à beira de um caos ambiental.
Por que não se toma uma atitude em relação a isso? Porque isso vai mexer na economia. E existem pessoas privilegiadas que não irão abrir mão disso. Certo, gente? Então, assim, ó, quando se cria a primeira civilização, se cria uma civilização na beira de um rio, certo? Por quê? Porque ali se planta e ali se vai fazer um sistema de irrigação. Ó, criamos uma elite tecnológica que controla a irrigação. Ela sabe fazer irrigação. Se criou uma elite. Bom, a partir da irrigação, vocês criaram um excedente agrícola. Vocês vão produzir mais do que consomem. Alguém tem que guardar esse excedente agrícola. Se criou uma elite militar para guardar esse excedente agrícola. Vocês vão ter que saber quantos sacos tem dentro desse silo, desse armazém. Vocês vão ter que inventar escrita. Se criou o quê? Se cria uma elite intelectual. E aí vocês vão ter que justificar por que essa elite que se formou nesse momento, ela tem privilégios e os pobres não. Como é que vocês justificam isso? A partir da religião. Se cria uma elite religiosa. Então, isso lá, com os sumérios, com os egípcios, é o mesmo modelo. Vocês acham que mudou hoje? Não. Por que vocês têm que ralar? Por que o governo é contra o Enem? Por que dificulta a entrada de vocês? Por que escola pública não tem os mesmos privilégios de uma escola privada? Porque quem estuda a escola pública é o povo. E essa elite vai criar mecanismos para manter os seus privilégios. O mundo não mudou. Dos sumerianos, né? Dos egípcios, dos romanos até hoje. É o mesmo modelo. E é por isso que vocês têm que entender. Aí a gente vai para a ditadura militar no Brasil e simplesmente é uma defesa desse modelo. Certo, gente? Isso é muito louco. Porque assim, ó, aí vocês veem o movimento das mulheres, é uma tentativa de ruptura. O movimento dos negros. Então é o quê? É uma luta para se conseguir brechas, né, dentro dessa estrutura que está, né, cristalizada. E aí vai entrar toda a história, o que é muito legal. Por isso que quando tu começa a estudar, tu começa a ler, tu começa a pirar, porque tu nunca vai ter informação suficiente. E sempre vai te criar uma visão, uma nova surpresa. Quando vocês não têm, vocês não leem, vocês não se informam, vocês vão acabar tendo papo de boteco, que é o que a maioria das pessoas fazem. Eles não estão baseados em teóricos, não estão baseados em nada, viram um grande papo de boteco. E é por isso que vocês têm sempre pessoas dependendo, chega em determinado momento que vocês deixarem ela em xeque e ela vai espirrar. Isso foi culpa, isso é comunismo, isso é aquilo, e acabou o papo. Aí vocês não conseguem mais avançar. Então, assim, mas como o Valerão, meu nobre e amado colega, chamou para falar em ditadura militar, a gente vai inserir, mas eu gostaria só de ter falado isso para vocês observarem as coisas sobre uma outra ótica, o que eu acho muito legal. Né? O mundo está aí e vocês, olha a carinha de vocês, que inveja. Todo mundo novinho, né? Não sem nenhuma ruga, não sei o cidadão aquele da esquerda lá, né? Mas assim, ó, gente, vocês têm o mundo nas mãos. É só vocês jogarem, né? Isso é muito legal. Quando a gente vai falar em ditadura militar no Brasil ou na América Latina, a gente vai ter que ver uma observação assim de um conceito histórico, né? Conceito não, a visão histórica mais ampla, a geopolítica. O Brasil não virou uma ditadura porque os militares eram maus e assim o desejavam. Num determinado momento acharam que tudo estava errado, nós vamos implementar uma ditadura aqui no Brasil. Bom, bons eles não eram, mas, né, existia uma terra fértil para se disseminar esse tipo de estrutura. Mas peguem assim, ó, o mundo sai de uma Segunda Guerra Mundial dividido, né, entre comunistas, olha o conceito de comunismo que já é errado, né, e capitalistas, né, a chamada Guerra Fria. Na realidade, é uma disputa por dois blocos econômicos, né? Os países que foram libertados pela Rússia, depois vira a União Soviética, né?
pela Rússia durante a Segunda Guerra Mundial vão formar um bloco socialista. Os países libertos pelos aliados, Estados Unidos, vão se aliar ao bloco capitalista, certo? Houveram algumas resistências, como a da Tchecoslováquia, né? Mas isso tudo é inserido nesse contexto. E por que a Guerra Fria? Porque eles não vão lutar, a Rússia e os Estados Unidos não vão lutar diretamente. Eles sempre vão lutar no quintal dos outros. Qual é a importância econômica que tem o Vietnã? O Vietnã já tinha sido colônia da França, os Estados Unidos invadiu. Qual é a importância? Nenhuma. Mas dentro dessa visão de disputa econômica, ela é muito importante. Cuba. Cuba é uma ilha. Mas, no entanto, em 58 se faz a Revolução Cubana, se faz um cerco, depois na década de 60, naval a Cuba. Né? O mundo quase entrou numa terceira guerra mundial pela questão dos mísseis cubanos. Isso é tudo contexto de Guerra Fria. A questão da Coreia também, a divisão da Coreia, tudo isso faz parte de uma disputa territorial e econômica entre os países, para conseguir consolidar a sua posição hegemônica, né, e virar a polícia do mundo, como os Estados Unidos é. No caso, o que eles vão fazer? Eles vão usar revista em quadrinho, vão usar Hollywood e vão injetar dentro da nossa mente dos países periféricos, né? Quando a gente fala periférico é porque existe um centro. Basicamente é isso, né? Existe um centro que vai emitir, ou é europeu ou Estados Unidos, nós somos a periferia. Os caras vão largar isso na nossa mente. Hoje, a maioria das coisas que vocês pensam, não são vocês que pensam. Foi o quê? Colocado dentro da cabeça, né? Então, vocês têm conceitos, vocês têm algumas atitudes que são herdadas do meio, né? E a defesa... A minha geração era filme de cowboy ou era filme de Segunda Guerra Mundial, sempre com os bandidos, aquele a gente já sabia quem era. Então, tu acabava com ódio de japonês, tu acabava com ódio de alemão, né? Ó, a Valkyrie ali, ó. É sobrenome polonês ou alemão, Bartz? Eu tenho os dois, né? Ó, viu? O Bartz é alemão, né? Mas alemão. tem o polonês também. É, eu tô vendo ali, né? Sopa de letrinha, né? Então, tu acabava com ódio dessas pessoas sem ao menos saber. Era uma coisa herdada, né? Então, como é que tu lida com isso? Quando chega, por exemplo, a gente vai passar por uma ditadura Vargas, tá? Como é que surge a ditadura Vargas? Depois da Primeira Guerra Mundial, o mundo acaba, né, transformando em países fascistas, e no caso da América Latina, os chamados populistas, que é o nosso termo para o fascismo, né? Que é uma ditadura de Estado. Né? É um termo hoje que se está se usando muito, que é o fascismo. Mas é uma ditadura de Estado. O Valerão, em algumas das intervenções falando do Rio Grande do Sul, já falou do Vargas com a queima das bandeiras regionais, etc, né, Valerão? Que era para consolidar o Estado hegemônico. O Estado sou eu, do nosso rei sol aí, o Getúlio Vargas. Então, a partir de 1937, ele vai implementar a ditadura do Estado Novo. Ora, o mundo vai acabar estourando, né? Todo esse processo de esgotamento acaba estourando na Segunda Guerra Mundial. Por que é que os caras não barraram o Hitler antes de fazer aquilo? Vocês já se perguntaram? Porque é o seguinte, a história é muito rápida. A guerra vai estourar, né, em 1939, mas todo aquele processo de guerra já começa em 1936, na Espanha, começa na Alemanha já com a ascensão do Hitler, no começo da década de 30, começa com Mussolini na Itália, na década de 20, vocês vão ter mais o Salazar em Portugal, criando estruturas fascistas. E as pessoas os países não interviram em relação ao Hitler, porque a Europa estava muito judiada da Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial, gente, o que aconteceu? Não ia para a guerra como vai hoje, pobre. Ainda havia uma guerra romântica. Então, os universitários iam, né, lutavam a guerra das trincheiras. Então, assim, a Inglaterra perdeu 1 milhão de homens. A Alemanha perdeu 1.300.000, e não eram jovens não é aqueles jovens de periferia, nada.
Eram as melhores cabeças universitárias. Aí vai entrar o quê? A mulher vai entrar para o mercado de trabalho e começa a ver já a emancipação, né? E o surgimento dos movimentos feministas, né? Pós Segunda Guerra Mundial. E o mundo se modifica. Quando chega após a Segunda Guerra Mundial, vocês têm uma outro tipo de geração. Vocês passam a ter um conflito já de gerações. Surge o que eu falei para vocês, a geração beatnik, né? Com o Jack Kerouac fazendo aquilo, tu bota uma mochila nas costas e sai estrada, né? Afora, com o Bob Dylan fazendo o movimento beat, né? Questionando algumas coisas em relação ao Estado, o que não acontecia anteriormente. Já vem uma geração que vai deixar o cabelo comprido. Logo na década de 70, 60, 70, vocês vão ter o movimento hippie. E nada mais é do que um choque de gerações. Os jovens estavam cansados daquilo. E isso tudo vai estourar na década de 60. E na década de 60 vocês vão ter o quê? Uma repressão muito forte em cima desses movimentos. O movimento negro nos Estados Unidos acaba com a morte do Martin Luther King, depois o assassinato do Michael X. Então, é muita gente que está lutando contra aquilo. Daqui a pouquinho vocês vão ter Bob Marley, um monte de gente lutando, contestando todo esse sistema. Em 68, quando há um aumento da ditadura, que é o ato institucional número 5 no Brasil, vocês estão tendo a Primavera de Praga na Europa. O que era a Primavera de Praga? A União Soviética vai invadir a Tchecoslováquia e vai haver o quê? Uma revolta do pessoal, né, contra os tanques soviéticos. Juntamente com isso, na França, os jovens vão fazer as barricadas de Paris. Isso tudo vai o quê? Vai explodir em geração, né, em direção ao mundo todo. E nós tivemos algumas coisas semelhantes antes de toda essa ascensão da extrema-direita hoje no mundo. Vocês devem estar lembrados pelos jornais, vocês tiveram a Primavera Árabe. Não foi? Vocês tiveram os movimentos estudantis aqui no Brasil. Não é pelos 20 centavos. Aquilo tudo já era um ensaio geral para o golpe que vai destituir a esquerda do poder. E cuidem só, ela é destituída em toda a América Latina. Na Bolívia, na Venezuela, né? Na Argentina, né? A esquerda vai caindo, e no Brasil, principalmente no Brasil, por quê? Porque o Brasil acaba sendo, né, o estandarte de toda a América Latina. Né? Já tem um teórico que diz para onde pender o Brasil, vai pender a América Latina. Isso é geopolítica. Então, a gente está vendo hoje um movimento que já aconteceu em 64. Olha, muito louco, né? Depois eu vou deixar o Valerão fazer a parte histórica para vocês, mas a ditadura vai começar com após a Segunda Guerra Mundial no Brasil, ou durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos criam as escolas de guerra para ensinar os militares de alta patente da América Latina e América Central. Então, eles criaram escolas no Panamá e nos Estados Unidos. E os nossos oficiais foram aprender nesses locais. Isso com o presidente Dutra após a ditadura Vargas. O que vai acontecer? A partir desse momento, os militares no Brasil eles voltam doutrinados com uma visão de mundo norte-americana. Que até hoje a esquerda debocha, né? O sonho do militar brasileiro é ser norte-americano. Porque eles foram doutrinados para isso. Eles saem das escolas superiores de guerra com uma visão de mundo da doutrina da segurança nacional, que foi implementada durante a ditadura militar, né? Da Revolução Verde, né? Que aí já é o professor de sociologia de vocês, que era os Estados Unidos acaba se mecanizando, criando latifúndio e quer vender maquinários após a Segunda Guerra Mundial para fortalecer o seu comércio para o mundo todo. E vão vender para a Índia e querem vender para o Brasil. Só que para isso, o que tu tem que criar?
Tu tem que criar um modelo diferente, tu tem que acabar com o minifúndio que havia ainda no Brasil e colocar o latifúndio. Para isso, tu tem que fazer o quê? Tu vai mecanizar, tu quer vender agrotóxico, tu quer vender maquinários, colheitadeiras, tratores, tem um cachorro latindo aqui do meu lado. Sai daí, ô chinelo! Voltando aqui, tá? Ó, tu tem que vender isso. Com isso, tu tem que fazer uma aliança com o governo brasileiro. O que o governo brasileiro fez? Já a ditadura militar brasileira fez? Financiou o grande latifundiário no Brasil e não financiou o pequeno. O pequeno foi obrigado a vender as terras para os grandes. E onde é que o pequeno foi trabalhar? Tipo, o Lula sai do Nordeste, vai trabalhar onde? Na indústria automobilística que estava, né, desde o JK, entrando no Brasil. E na indústria de alimentos, que precisava de mão de obra barata. Muito legal. Tiraram o agricultor do campo e ele virou mão de obra não especializada na indústria. E aí o governo, olha que lindo isso, gente. Nada é por acaso. Tudo é economia, né? Que eu falei para vocês. O governo muda a educação. Cria as escolas técnicas para formar esse trabalhador para a indústria multinacional que estava se instalando no Brasil. Por que essa indústria estava se instalando no Brasil? Porque aqui não haviam direitos trabalhistas e os salários eram muito baixos. Está feito tudo. Tu tem uma aliança do governo brasileiro com o governo norte-americano. E aí vocês vão entender por que o governo norte-americano incentivou, apoiou, engendrou e bolou a ditadura militar na América Latina toda, por uma questão econômica. Então, a partir daquele momento, toda a América Latina acaba sendo subjugada pelo modelo norte-americano. E nós passamos a alimentar os Estados Unidos. E eles vão fazer isso porque, justamente em 58, Cuba se transforma num regime socialista. E eles, com medo de que Cuba fosse um exemplo para a América Latina, eles passam, né, viram atenção para o resto da América Latina, bloqueiam Cuba lá e passam a incentivar as ditaduras militares, né, que vão pipocar. Brasil, Uruguai. E aí que é engraçado o seguinte, os exilados políticos saíam, os presos políticos fugiam do Brasil e iam para o Chile. Aí o Chile se transforma em 73 numa ditadura militar e os caras são presos lá. Havia depois todo um acordo, né, uma operação pan-americana entre esses países que viraram ditaduras militares para caçarem esses presos políticos. Gente, o que é muito doido, quem eram esses chamados terroristas? Hoje seria aquele cara que está com uma cuia na mão, um terrorista, esquerdista, terrorista. Eu seria o chefe dos terroristas e vocês, provavelmente, a maioria de vocês, na idade de vocês estariam dormindo debaixo de viadutos, não poderiam visitar os parentes com medo de serem presos. E nós perdemos. E a madurizada, gente. Assim, a maioria. Tu tinha alguns comandantes que eram políticos, mas a maioria eram de estudantes. Pessoal entrar, vocês veem as fotos da época, José Dirceu, Genuíno, todo aquele pessoal que fazia parte do movimento estudantil eram os chamados terroristas. O Valerão ia aparecer num poste escrito terrorista perigoso, se você encontrá-lo, avise a polícia. Qual era o problema desses terroristas? Eles pensavam diferente do Estado, só isso. Tu não podia falar. Mas é um momento que eu questiono o pessoal, você já deve ter escutado, Valerão certamente, diz assim, foi o momento mais criativo da música popular brasileira. Já escutaram isso? Foi durante a ditadura, vocês tiveram Chico Buarque, vocês tiveram uma série de pessoas fazendo isso. Não, gente, nenhum artista quer trabalhar sobre um tema só. Hein, Kleiner? Fala. Eu vou avisar eles de antemão, tá? O que é o trabalhinho também, além da compra que eu tive para participarem da aula? O trabalhinho de vocês prestarem atenção em um dos tópicos que o Kleiner está falando e vocês discorrerem ele para mim, para enviar por PDF para o e-mail que eu vou deixar ou então para o meu WhatsApp, tá bom? Então, prestem bastante atenção.
Eu não Tá? sou ruim, gurizada. Eu vou deixar ali o meu. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem lembrar, vocês liguem. Vai pelo WhatsApp. Ô, professor! Às vezes os alunos do Pitana me encontram na. Ô, professor, tem prova amanhã, o que cai? Eu digo, vem cá que eu falo, né? Não tem problema nenhum. Mas, gente, retornando aqui, se vocês pararem para pensar, isso aí são os presos políticos brasileiros. Tem vocês todos. O que é uma desgraça, né? Mas aí um Chico Buarque podendo fazer canções maravilhosas, um Taiguara, tem que se deter ao quê? Tem que se deter a questões, né, da ditadura militar. Esse ano, com a Covid, a gente perdeu o Aldir Blanc, né, que fez o Bêbado e Equilibrista. Tá? Ele vai puxar o Chaplin, mas aí ele vai falar. E o que é legal é assim, ó, para vocês lerem, porque vocês pegam a letra e o pessoal não entendia. O problema é esse, né? Faz letras maravilhosas, mas só quem entende é uma pequena camada da população universitária e às vezes que tinha conhecimento disso. Peguem lá o Bêbado Equilibrista. Sonhavam com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu um rabo de foguete. Quem é o irmão do Enfio? O irmão do Enfio é o Betinho, um sociólogo que estava no exílio em Cuba. E o Betinho não ia voltar para o Brasil. Ele só volta porque ele escuta essa música em Cuba, né? E aí, com a anistia que acontece depois do final da década de 70, lá para 78, o Betinho se comoveu com a música e retorna para o Brasil. E ele era doente, era hemofílico, se eu não me engano, e numa transfusão de sangue ele acaba pegando AIDS e falecendo. Né? Não deveria ter vindo para o Brasil nunca. Mas são todas essas coisas que se perdem, né, na burrice de alguns. Os militares fizeram, até tem aqui, ó só para mostrar para vocês, ó, esse livro aqui, esse livrinho, essa pequena Bíblia aqui, tá? Ela é o Direito à Memória e à Verdade, Comissão Especial sobre os Mortos Desaparecidos Políticos. Aqui a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, se os professores pedissem, poucos sabiam, né? Eles remetiam isso aqui para o professor. Só que vai falar nessas pequenas páginas, tem até gente aí da região de vocês, tá, gente? Dos desaparecidos políticos. Tá? Isso aqui foi feito um documento, um livro feito com a ajuda dos militares do governo do Lula, depois da Dilma, né? Se faz a Comissão dos Direitos Humanos, e eles vão fazer esse livro aqui. E na entrada dele aqui, eu estava relendo ele, né? Que aí ia comentar com vocês, depois eu empresto para ti, Valera, mas pode... Ah, que tem, vocês já ouviram falar do Sófocles, que é um grego, né? Que é o pai da tragédia. Então ele vai falar sobre Antígona. E Antígona era uma peça que estava sendo apresentada na época da ditadura militar. E a repressão era tão grande que os militares, logo quando fizeram a ditadura, eles saem a caçar. Vocês têm o ato adicional número 1, o número 2, até o pior deles que foi o número 5, né? O ato adicional à Constituição, quer dizer, tu não governava com a Constituição, tu cria um ato e adicionava a Constituição que tinha valor de lei, mesmo porque eram os militares que estavam fazendo, então sempre teria valor de lei. E eles vão criar uma comissão de censura, né? Censura do Estado. Só que, a princípio, os censores eram a mulher do general, mulher do capitão, eles criaram entre os amigos, né? E botaram os caras lá nessa comissão. E alguns militares sem instrução nenhuma, né? Imagina ali o Bolsonaro, o capitão Bolsonaro, né? Com a capacidade intelectual dele, que parece vocês fazendo jogral. O mundo é muito belo! Então é assim, né? E aí, ponto final, ele não consegue articular o resto. Mas tudo bem. Tu imagina esse cara perseguindo os presos políticos. Aí eles saíram a perseguir o Sófocles. Aí sai no Le Monde, né, jornal em Paris, diz assim, polícia brasileira, a caça de Sófocles. Pô, o cara tinha morrido há mais de 3 mil anos atrás. Eles estavam procurando quem é um cara que tinha feito os malditos dessa peça. Outra, prenderam um cara lá porque ele era comunista. Pegaram na biblioteca dele um político que estava escrito Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se tem Cubas, é comunista.
Outra que eu gostava de ver, o Valerão não pegou, tinha o inimigo do Ultraman, não, era do Ultraman, né? Que era o Selacanto, que era o inimigo do Ultraman. E os caras, né, a esquerda, aquela gurizada, pichou. Selacanto ataca novamente numa parede do Rio de Janeiro. E a polícia estava atrás do Selacanto. Cara, o meu irmão gosta muito desse tipo do Ultraman, desses super-heróis da década de 70, né? Era muito ruim. O cara lutava para salvar Tóquio, ele destruía a Tóquio, ele e o monstro brigando. Era muito tosco, mas é legal, cara. É legal. Mas era o que tinha, né? Era o que tinha na época. Mas assim, olha o trechinho de Antígona que está nesse livro que eles botaram e não foi à toa. Antígona, olhem só. Julgava que não haveria suplício maior do que aquele, ver os dois irmãos matarem um ao outro. Mas enganava-se. Um garrote de dor estrangulou o seu peito, né? Apertou o peito, já ferido ao ouvir do novo soberano. Creonte fala, né? Que apenas um deles, Eteocles, seria enterrado com honras, enquanto Polinice, né, deveria ficar aonde caiu para servir de banquetes aos abutres. Os dois irmãos brigam, a Antígona é apaixonada, né, pelo Polinice, só que naquela época, se deixasse um corpo a céu aberto, esse corpo não ia encontrar Deus, né? Ele ficaria vagando eternamente. E aí vai. Desafiando a ordem real do Creonte, desafiando a ordem real, quebrou as unhas e rasgou a pele dos dedos, cavando a terra com as próprias mãos. Depois de sepultar o corpo, suspirou. A alma daquele que amara não seria mais obrigada a vagar impenitente durante um século às margens do Rio dos Mortos. Antígona, personagem de Sófocles, mestre da tragédia grega. Por que eles colocam isso nesse livro? Porque muitos dos presos políticos foram sepultados em vala pública, alguns foram jogados ao mar, e para jogar ao mar eles abrem o peito para tirar o ar dos pulmões, né, dos pulmões e das vísceras para que o corpo afunde, certo? E, na realidade, esse livro é uma homenagem aos presos políticos, aos mortos políticos e aos desaparecidos políticos. O primeiro que acharam foi o irmão do Ney Lisboa, que é músico, né? Não sei se vocês conhecem, e ele até fez uma música muito interessante, né, a respeito, meu irmão limpando a arma, né, e foi o primeiro indenizado, né, a partir desse documento, foi o primeiro indenizado pela ditadura militar no Brasil. Questões conceituais. Os militares não chamam de ditadura, eles chamam de revolução, a gloriosa ou a redentora, para que não pareça que foi uma ditadura. É claro que boa parte da população apoiou os ditadores. Por quê? Porque boa parte da população, gente, muitas vezes é manipulada pela mídia, ou pensa como os próprios ditadores. Se vocês hoje pararem para pensar, vocês vão questionar como é que o Bolsonaro pode ter sido eleito. Eu desconheço um botequeiro tão desqualificado como o Bolsonaro. Qualquer uma de vocês, até o Valerão, tu conhece, Valerão, tá? Vou deixar uma parte aqui, tá, Cremera? Eu sempre aviso eles assim, ó, literalmente, como depois vou te falar das cidades pequenas como sendo... como eu falei. Né? Eu vou pedir para te falar depois. Eu falo. Agora Galera, isso aqui é um bate-papo. Nós temos aqui, como eu conheço a família de todos vocês, de maior ou menor grau, porque é uma aldeia feudal isso aqui, né? Sim. Não, então, a minha literalmente, é a opinião do professor. Então, não. É uma Não. Assim, é uma visão histórica. Eu tenho parentes, eu tenho um irmão que votaram no Bolsonaro. Tem uns que defendem, eu não tenho nada contra. Tá? Só que eu tenho que fazer uma visão crítica.
E dentro dessa visão crítica é essa. Pelo que a gente está percebendo hoje, ele não teria condições. Pelo que a gente percebia na época da ditadura militar, era inaceitável. Mas boa parcela das pessoas apoiaram a ditadura militar. E após a ditadura militar, eles continuaram apoiando. E agora diz, os militares têm que voltar para o poder. Gente, se vocês pegarem estatisticamente o que os militares fizeram com esse país, eles acabaram com o país. Nos largaram com uma inflação a mais de 1000% ao ano. Eles liquidaram com o sistema educacional do país. Deixaram uma dívida externa enorme. Acabaram com a indústria nacional. E acabaram com a questão social. Né? O povo simplesmente estava jogado às traças. Então, vocês tinham fome, vocês tinham uma série de coisas. Aí, quando tu vê o cara diz até, tem que voltar os militares. Não, os militares estão aí. E é por isso que a gente está nessa dificuldade. A boa parte do ministério, né, do Bolsonaro é feita por militares. Mas assim, para dar uma atenuada aí, que o Valerão me pediu para falar, e uma coisa que eu tinha comentado com ele, eu sou um cara que estive na mesma situação de vocês. Por quê? Eu saí de Pelotas, novo, morei em Cruz Alta, morei em Santo Ângelo, morei em Passo Fundo, morei em Caxias, hoje moro em Porto Alegre. Qual é a diferença? Porto Alegre é uma província, né? Se pegar em relação ao mundo, né? Nós somos regionais, a gente torce para 2 times, a gente acha ainda que o gaúcho está montado num cavalo, é um herói, etc, etc, etc. Embora o Valerão lute para desmitificar isso aí. Mas, imaginem só, vocês aí no interior, tu não é a Diele, a Valquíria, a Cileide, a Ana, a Kathleen, e mais 10 pessoas não são, a Sabrina não são essas 10 pessoas. Como é o nome do teu pai, ô Jelly? Pai ou mãe? Ligando de... O do meu pai é Ramiro. Ramiro, a Diele não é a Diele. A Diele vai sair na noite, naqueles poucos espaços noturnos que tem, e vai beijar muito. Não é a Diele que está beijando. A Diele é a neta do seu Rubinho, que é pedreiro. Vocês viram o que a filha do seu Ramiro fez ontem? Estava beijando muito. E a Cileide estava junto. Né, Bueno? Tava, e a Valquíria estava lá, louca para beijar junto também. Vocês não são anônimos, gente. E aí o seguinte, tu é fiscalizada. Por que vocês acham que as pessoas casam tão novas no interior? Beijar 1, beijar 2, beijar 3, já estão falando. Não é? E outra, tu não tem muito o que fazer. Gurizada, vazem daí. Universidade, tá? O mundo. Vocês têm o mundo. E ainda mais vocês. Vai fazer um intercâmbio. Te mexe. Certo? Mas assim, as cidades do interior, como é que elas nascem? Uma igrejinha. O padre chega no final de semana, vocês têm um confessionário. Seu padre, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquele outro. Eu traí meu marido com fulano de tal, não sei o quê. Chega no domingo, o que o padre faz? Madalena traiu... Opa! O padre direciona o discurso porque ele sabe a confissão de todo mundo, ele tem a comunidade na mão. E aí ele vai criando uma sociedade conservadora, já pelo controle social e pela visão do outro, pela falta do anonimato. Quando estoura a ditadura militar, vocês vão ver o que os militares fazem. Presidente é indicado por uma junta militar, certo? Prefeitos de capitais são indicados por uma junta militar. Governadores são indicados por quem? Por uma junta militar. Estâncias hidrominerais, né? Base aérea, portos são indicados por uma junta militar. Quem é que eles liberam para voto direto?
Pessoal do interior. Porque o pessoal do interior sempre vai votar na direita. Porque ele é, por natureza, conservador. Se vocês não são conservadores, vocês são uma bolachinha fora do pacote. Gente, é basicamente isso. Vocês convivem diariamente com machismo, direto, né? Por quê? Porque vocês são as meninas. Ainda mais com essa época, menininhas do pai e da mãe, certo? Então é o seguinte, gente, só tem uma saída, ou a cidade cresce ou é o aeroporto para vocês. Vocês não viram que fui eu que avisei. Tá? Universidade. Pelotas não é muito grande, mas é pertinho. Porto Alegre vai fazer uma universidade. Tá? Nada de vassoura. Vassoura é só para voar para longe. Certo, gente? Mas é isso. Então, essas cidades, os militares sabem direitinho. E ainda hoje, olha só, isso aí é um resquício da ditadura. Ainda hoje aí, na região de vocês, ou no interior do estado, quem é que ganha as eleições? Só as famílias tradicionais. Olha, família do fulano de tal. Uma vez eu dei a carona para um senhor aqui, que era zelador da escola, até Camaquã. A gente tinha um pré-vestibular em Camaquã. Falei, eu não fazia lá. Aí é de motinho e chimarrão para aula. Ele foi daqui até Camaquã, Porto Alegre até Camaquã, falando das famílias importantes de Camaquã que ele conhecia. Ele não me disse que conhecia nenhum pobre. Porque pobre não cria ibope. O interessante é tu ser amigo de alguém famoso. Alguém que manda, uma autoridade. Né? Autoridade é ótimo. Não é assim, gente. Então, é complicado. É complicado. Agora vocês peguem isso aí e coloquem para o país todo. Tu não precisava muita coisa para implementar uma ditadura militar. E aí, quando tu fala hoje em comunismo, o pessoal se apavora sem saber quem é. Quem é que se apavora? Pobre? O que eu falei lá dos sumerianos, né? Como é que se cria uma elite? O acesso à educação é proibitivo. Vocês não têm que ficar pensando. Né? Vocês não são feitos para pensar. Pensar é perigoso. Né? Então vocês vão ter, durante 3 fases de ditadura militar no Brasil. Uma em 64, quando vai estourar. E o que é legal, que a história não é igual, mas ela se repete. O Jango, ele quando sentiu, né, o João Goulart, que era cunhado do Brizola, né, que vai fazer a campanha da legalidade um pouquinho antes. O que foi a campanha da legalidade? Em 61, os militares tentaram dar um golpe militar e o Brizola pegou os microfones da Rádio Guaíba, aqui em Porto Alegre, transmitiu do Palácio Piratini, em ondas curtas, que vai até a Europa, uma resistência àquele golpe. Como o Terceiro Exército no Rio Grande do Sul fica do lado do Brizola, com medo que houvesse um conflito, uma guerra armada no país, há um acordo, né? Então o país vai haver, né? Não vai haver o golpe, mas assume, né, o João Goulart com o parlamentarismo, né? Ele não vai mandar, quem vai mandar é o primeiro-ministro, no caso. E o primeiro-ministro foi o cara que deu a ideia de fazer o parlamentarismo. Olha que não mudou muita coisa. Quem foi o gênio? Tancredo Neves, o avô do Aécio Neves, do golpe agora. Certo? E aí o Tancredo assume como primeiro-ministro, vai ficar alguns meses ali. Mas o que é legal, então, legalidade vai protelar o golpe para 64. Só que os militares, eles tentaram dar um golpe um pouco antes, em 54. Por que o golpe não aconteceu? Olha, tudo isso depois da Escola Superior de Guerra, criada, né, na época que eu falei para vocês, no pós-Segunda Guerra, né, Guerra Fria, os nossos militares indo estudar no Panamá, nos Estados Unidos, voltando com aquela doutrina de segurança nacional. 54 eles tentaram dar o golpe. Só que aí o que era o Vargas? O Vargas dá um tiro no peito e os militares não assumem o golpe, porque o povo todo se revolta e quer a cabeça. Eles vão parcelar jornais, tudo que eram contra, partidos políticos que eram contrários ao Vargas, o pessoal foi, queimou, subia nos jornais, jogavam os maquinários tudo pela janela. Ninguém quis assumir
né? Quem era contrário fugiu para Portugal. E aí os militares têm que adiar. Eles tentam em 61, o Brizola não deixa. Agora, em 64, eles vão aplicar a ditadura militar no Brasil. E já tinha o quê? A Operação Brother Sun. Os Estados Unidos tinham mandado uma frota naval que ficou ancorada, né, no Golfo do México, e esperando, se houvesse resistência no Brasil, a tropa naval norte-americana invadiria o Brasil. Não sou eu que estou falando, são documentos achados na última década nos Estados Unidos que revelou aquilo que todo mundo desconfiava. Então, é geopolítica, gente. É geopolítica. O João Goulart, para não sofrer o golpe, ele manda um monte de projetos para o Congresso, que são barrados, o Congresso não aceita. Por que o Congresso não aceita? Para poder, olha lá, o Marcelo fazendo, exato, para poder derrubar o governo João Goulart. Agora vamos voltar hoje. A Dilma estava fazendo o governo, né, em crise. Mas aí ela manda para o Congresso várias medidas para resolver a crise. O Cunha não aceita, não faz passar nenhuma. Para quê? Para poder dar um golpe e derrubar a Dilma. Aconteceu a mesma coisa. O que o inimigo do João Goulart fez, o Carlos Lacerda, que era dono de jornal, político, governador do estado da Guanabara, fez em 64, o Aécio Neves vai fazer agora, em 2016. Exatamente. E a geopolítica, antes era a Guerra Fria, certo? E agora nós temos um novo estágio, tudo é economia. O que aconteceu? A China crescendo, o Brasil fazendo parte dos BRICS e virando uma liderança mundial. Tá? Nós tínhamos Brasil, Rússia, Índia, China, os BRICS, sem o controle norte-americano. O Brasil tendo uma grande influência na América Latina, negociando com a Venezuela, negociando com a Bolívia, negociando com o Uruguai, pagando uma tarifa mais alta pela energia elétrica do Paraguai, e onde o Lula dizia, não adianta tu estar, né, bem se os teus vizinhos não estão. A América Latina não vai ficar bem. Então, pela primeira vez na história, a gente teve um conjunto, uma América Latina agindo em conjunto e criando uma unidade da América Latina. Geopolítica. Fala, Valerão. E outra coisa, galera, assim, ó, para pegar o link com o Kleiner, vamos tocar merda no ventilador, tá? Até o Kleiner tá falando um palavrão, ele falava um pouco mais. Eu sou um gênio. Ele tá sendo mais concentrado porque ele tá falando por uma cidade pequena, provinciana, sabe? Não, olha, é que a gurizada tá nas mais 10 pessoas, eu só tô falando para as meninas aqui, eu tô um homem controlado. Hoje. Isso, né? Mas tem uns bendito eu fruto aí, sabe? Cara, o Bolsolão, que aconteceu agora, há pouco tempo atrás, que foi uma tentativa assim, inescrupulosa de passar um projeto de lei na Câmara dos Deputados. É por isso que eu sempre falo para eles, eles são meio que alienados e não leem muito sobre política. Eu bato muito nisso, Kleiner, para tu ler um pouco sobre política. Tá no Face, lê sobre política, pega links legais lá de política, pega da esquerda, pega da direita, faz tua análise, independente da tua visão de mundo, mesmo você sendo novinhos, mas o Bolsolão, que foi uma tentativa inescrupulosa de passar por baixo dos panos, o cara, uma medida provisória assim, ó, que ia liberar dinheiro para o Bolsonaro comprar, para o ano que vem, comprar de novo a candidatura dele, literalmente. O que aconteceu? Rosa Weber foi lá e deu um taco, cortou isso. Se tu juntar o mensalão e tu juntar a pedalada fiscal do Dilma Rousseff, não chega a 5% do que foi gasto pelo Bolsonaro e pelo presidente da Câmara, que é aquele idiota que me esquece o nome. Lira. Isso aí, por esse detalhe. Só deixando esse link lá com o que o Kleiner está falando. Nós aqui estamos como professores de história, não somos doutrinadores, realmente estamos embasados, como o Kleiner falou, em livros. Esse livro que eu mostrei ali, As Relações Perigosas entre Brasil e Estados Unidos,
No momento que vocês tiverem saco e paciência e maturidade para lerem esse livro, vocês vão pegar e vão botar fogo na bandeira dos Estados Unidos, tá? Vocês vão botar fogo na bandeira, literalmente, tá? Passando a bola para o meu nobre mestre ali, que me ensinou muito. Na realidade, vocês agora têm uma literatura mais ampla. Na minha época, o livro era Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Agora tem uma nova edição, que ele fez alguns reparos, mas esse ainda é um livro sempre atual, que ele vai falar sobre, tu já leu na universidade, né, Valerão? Que ele vai falar de toda a colonização da América Latina sob um viés econômico. Eu vou defender todos os teus alunos agora, porque eu sei que é difícil na idade de vocês, vocês se inserirem nesse contexto político-econômico. Porque a escola, como eu falei para vocês, ela foi feita não para esclarecer vocês. Na realidade, vocês ficam muito dependentes da boa vontade de uma visão do professor. Certo? Quem é de vocês que o professor parou e dizia assim, o PIB, o que é um commodity? Por que a taxa cambial é assim ou é assado? Vocês não entendem economia quando a professora faz economia, que é a economia do lar, né? Vocês têm que economizar para comprar o feijão e a carne, esse absurdo. Mas tu tem que, né, te inserir nessa questão de economia. Por que o governo aumenta a taxa de juros? Né? Por que o governo aumenta o depósito compulsivo? Você sabe o que é um depósito compulsivo? Você sabe por que aumenta a taxa de juros? Você sabe por que da política cambial? Quem é que explicou isso para vocês? Por favor, me digam. Aí fica difícil, Valerão. Essa gurizada, eu sei porque era uma deficiência minha também, entender muitas vezes o jornal. Tu abre o jornal, tu vê duas visões ideológicas, né? E tu tem que te posicionar, mas tu não tem o embasamento teórico, o instrumento que é a questão da economia. Só para vocês darem uma ideia para vocês. Depósito compulsório, o que é? Para cada R$100, exemplo, que vocês depositam no banco, o banco recolhe R$10 para o governo federal, para o Banco Central. Certo? Então, isso é um depósito compulsório. Quando o governo quer retirar dinheiro do mercado, porque ele acha que existe uma inflação, ele aumenta o depósito compulsório. O que ele faz? Em vez dos R$10, os bancos têm que recolher 20. Com isso, o banco vai ter menos oferta de dinheiro para financiar o país. Então, isso é um depósito compulsório. Né? Por que vocês, numa região produtora de arroz, de soja, o arroz não é um commodity, né? Mas de soja, é o mesmo preço do que numa cidade? Não, porque tudo é compulsório, né? É que nem o petróleo. Só que isso aí, gente, se transforma em ações que vão ser negociadas no mercado futuro. Daqui a 1, 2 anos, essas ações já estão... Mas como é que funciona essa porcaria? Vocês concordam comigo, que fica difícil, né? Não é fácil para vocês. Né? Mesmo porque, se vocês, só para nós aqui, gente, não gosta de espalhar, né? É só entre nós. Exceção do Valerão. Se vocês forem perguntar isso para os professores de vocês, olha, vai dar um hiato. A maioria não vai saber responder para vocês. Se eles que já têm, que são professores, passar por dentro de uma universidade não sabem, o professor de matemática é obrigado a saber, o professor de artes, em que mundo esse pessoal vive? Entendeu? Aí querem que vocês que sejam os geniais. Só que tem uma diferença de vocês para eles. Vocês têm muita coisa para ler ainda, eles não leram, eles têm muito pouco tempo. É por isso que esse país está numa merda. Esse pessoal não leu, não entendeu, e aí largaram na mão de vocês e disseram o quê? Virem-se, gurizada. Travou. É ruim, né?
Travou, mas é porque o tema é para travar mesmo. E aí eu entendo a dificuldade. A minha dificuldade era essa. Vamos falar matemática, para que seja uma fórmula de Bhaskara, você sabe? Onde é que vocês vão aplicar uma fórmula de Bhaskara, com exceção de algum taradinho por matemática aí? Você sabe onde é que vocês aplicam isso? Valquíria, sabe? Não me perguntem. Que eu não sei onde é que Inclusive, eu odeio. Por que tu acha que nós fizemos história, não, Valerão? Nós amamos matemática. Não existe. Mas, sério, gente, então, algumas coisas que têm que ser questionadas. Né? Inclusive o quê? Inclusive os professores de vocês. Professor, me explica como é que funciona o mercado de ações futuras. Professor, como é que funciona a questão dos... Por que a China deixou de comprar carne brasileira e essa carne não baixou o preço? Não é a lei da oferta e da procura? Onde é que entra? Entra a economia e a política. Não, de fato, assim, Kleiner, o que acontece? Eles hoje mesmo reclamando que a gente tem um grupo e que eu dou graças lá aos céus, que é só eu que estou no grupo, né? Porque a gente tem meio que uma máfia, onde eu faço parte da máfia, eu apenas observo eles xingarem. Tá uma pressão psicológica, cara, diante dessa porcaria desse nosso governo estadual, aulas remotas, volta das aulas, eles estão assim, literalmente, hoje, eu assim fico muito feliz deles estarem como eles estão em aula. Eu vou ser um dos poucos professores, não puxando meu saco eu mesmo, mas que vou conseguir terminar o conteúdo mais ou menos onde é que eu queria terminar, que era contigo aí, encerrando o tema, porque nós temos outros professores, colegas meus de história, sabe onde é que eles estão ainda, cara? Estão em República Velha, cara. Tu imagina para alunos do terceiro ano na noite, que vão ter Enem, que vão ter concursos, que vão ter vestibulares, sei lá, para tudo. É uma coisa, empurrada a goela abaixo, sabe? E outra coisa, né, gente? Criar um novo ano para quê? Não aumentou a qualidade de ensino se vocês não aprenderam nada diferente. Né? E o pior é que essa modificação agora que vem, para o ano que vem, vai ser pior ainda para a gurizada com esse novo ensino médio. Né? Mas é complicado, né, gente? Mas assim, Valerão, daqui a pouquinho a gente faz uma mão pro vestibular do ano que vem com essa gurizada aí. Ana Luísa, tu queria falar? Pode falar, então, por favor. É só fazer um comentário sobre essa situação toda. É que eles esperam que nós, jovens, procure o conhecimento, procure ler, se informar e tal. Só que a gente está muito desanimado com toda essa situação do país, né? Daí fica complicado. E fora isso, né, é a pandemia e o tipo de atitudes, né? Porque, assim, ó, na realidade, o que o Valerão, que sumiu agora, falou, é que o pessoal está mais preocupado com as eleições do que conhecimento. Não pense que é assim, o que eu escuto, eu tenho uma filha também na sexta série, o que eu escuto que é uma falsidade, é dizer assim, mas isso vai afetar psicologicamente os jovens. Gente, digamos que o Brasil entra em guerra, como entrou a Síria, a Líbia, etc, etc. Nessa altura do campeonato, o interessante é sobreviver, porque o resto tu resgata depois. A vida tu não resgata. Todo mundo aqui deve ter tido um conhecido, um parente que acabou falecendo nessa pandemia. E as pessoas estão aceitando 600 mil mortos como se fosse uma coisa normal, comum. Não, não é comum. Sabe? Não é comum, é terrível, e morrendo mais gente do que morre em algumas guerras, e a gente está, né, assimilando isso como se fosse uma atitude comum. E as pessoas vão sem máscara, né? Hoje eu vi a notícia que na Rússia agora aumentou a pandemia com 1.200 mortos num dia. Quem é que me diz que a gente está livre disso? Né? O governo já comprou vacinas para o ano que vem, as coisas nos interessam. Por isso que eu digo assim, as eleições, eles estão mais preocupados com as eleições do ano que vem, mas não é uma questão política, é uma questão econômica. Quem é que vai controlar a economia?
Como é que nós vamos tirar os direitos trabalhistas? Como é que nós vamos permanecer mantendo esse status quo, o povão sob controle? É isso que está em jogo. É uma questão econômica. É uma questão econômica. A questão política tem uma pirâmide, né, marxista, né, que ele bota lá infraestrutura, né, que é embaixo, e a superestrutura em cima. O que é infraestrutura? Economia. A superestrutura, ideologia, religião, política, todas essas partes de cima, ideologia, política, religião, está em função da economia. O cara faz política para controlar o econômico, o cara faz religião para controlar o econômico. A ideologia é para controlar o econômico. Por isso que eu digo, a visão que vocês têm para se defender é a questão econômica. Para aí, o cara quer tanto poder, qual é a proposta política que esse cara tem? Vocês escutaram a proposta política do Bolsonaro durante a campanha? Não. Porque ele não fez proposta política. Como é que ele se elegeu? Vocês querem mamadeira de piroca? Vocês querem o comunismo? Vocês querem esse bando de homossexual invadindo sua casa? Vocês querem... Ele passou a atacar os adversários com fake, mas ele não fez proposta nenhuma. Na realidade, de uma forma fascista, ele se elegeu em cima do medo das pessoas. As pessoas introjetaram um medo, passaram a colocar defeitos nos outros, e o Bolsonaro acabou sendo a solução. Mas qual é a proposta da solução? Não há, e é por isso que nós estamos nesse caos econômico, porque não havia proposta. E eu acho o seguinte, que eles nem sabiam o que fazer, eles talvez não esperassem nem ganhar, por isso que eles não tinham um projeto econômico para o país. E aí largaram a pior hora que a gente tinha para ter um maluco no poder. Me vem uma pandemia, me vem uma crise mundial, um conservadorismo, né? E a gente cai na mão de alguém que não tem solução. E aí vocês estão todos aí tendo que fazer aula remota, que é um inferno, porque eu não sei, vocês são muito queridas, vocês são muito fofas, eu queria que vocês todos fossem meu aluno, não do Valerão. Pelo seguinte, gente, vocês estão prestando atenção depois de 1 hora da gente falar. Isso é inédito, porque depois dos primeiros 30 minutos tu quer disparar. Estou mentindo? Só entre nós. Meu camarada. Vou tapar o Valerão lá para ele não me olhar. Vou te contar, meu camarada. 2 pontos, tá? 2 pontos. Eles, de repente, enxergaram, porque nós tivemos aula presencial apenas no primeiro ano, eu e eles. A partir do primeiro ano foi 1 mês só de aula presencial, e agora, 1 vez a cada 15 dias. Mas eu acredito que eles percebem muito o que eu falo nas minhas aulas, o que tu tem falado. Não sei se é verdade. O que é que eu falo bastante e passo um pouco no quadro. 2 motivos. Minha letra é ridícula, tá? E o segundo motivo é porque, claro, como nós temos no capitalismo, essa é a nossa última variação do ano. Então a galera tá assim, ó, tá ligada. Mas eu espero que vocês, depois do final da aula, abram os microfones e falem as ideias de vocês do que acharam sobre nossa aula. Gente, legal, galera? É muito louco isso. Assim, vamos pegar a teórica. Tem um sociólogo, o Domênico De Masi, que ele escreveu há muito tempo atrás, uns 10 anos, o ócio criativo. Era o pessoal trabalhando de casa. Parece que os caras estavam antevendo essa desgraceira toda. Por quê? Trabalhando em casa, tu não gasta energia elétrica do teu patrão, tu não toma cafezinho, tu trabalha muito mais e tu rende mais. Tem um colega meu que trabalha com agronegócio, é jornalista, né? É a mesma coisa, ele passa 24 horas. Eles tinham uma agência aqui em Porto Alegre que está fechada. Os funcionários tudo trabalhando, fazendo cotação de bolsa, tudo de casa. Ele dando entrevista ao vivo, todo de casa. Botou uma boa internet, e quem é que gasta com isso? Ele. O patrão não gasta em nada. E é o futuro. Agora, para a educação, não tem essa, gente. Tu pode usar um PowerPoint. Como é que tu vai fazer essa interlocução com o teu professor? Ô, professor, me explica aí. Mas eu vou te explicar só. Não, mas tem um monte.
gente aqui que eu gostaria de explicar só para ti, porque a Adiele ali já tem um probleminha que ela não vai entender, vai ficar braba, né? A Cileide é a mesma coisa. Bah, vou só explicar para ti, Valquíria, tá? Ou então vou explicar só para Ana. Não posso, estou abrindo. Fecha aí, todo mundo fecha o alto-falante, eu só vou falar. Não existe, gente. Tá? E outra, eu falo aqui daqui a pouquinho, 10 minutos, esqueceu. Isso é que nem notícia durante a ditadura militar, voltando. Como é que os caras davam a notícia? A inflação foi de 28%. Show! Inflação alta. Aí eles iam com a notícia. A poupança rendeu 29%. Aí, qual é a imagem que tu fica primeiro? Por último, a poupança deu 29%. Pô, esqueceu da inflação que era 28%. E essa inflação foi manipulada. Na realidade, ela é de 36%, mas tu está pensando no quê? Na poupança que rendeu. E aí, depois, não, para arrematar, ele ainda dizia... O Romário ontem fez 3 gols, aí é pro futebol e acabou, né? Tu não lembra de mais nada. Agora, imagina, eu e o Valerão, a gente vai dar essa aula. Depois entra a matemática. Depois entra a professora de biologia. Gente, não gosto de falar vão. Fudeu. Eu não vou lembrar mais nada. E se entrar um de física, então química. Né? Por quê? Como é que tu vai lembrar uma fórmula de química, gente? Eu até hoje não lembro, não sei para tabela periódica, fazer um joguinho de prato americano daqueles, para mim é a mesma coisa. Não sei o que aquele monte de letra está fazendo em cima daqueles quadradinhos. Tá? Alguém aqui sabe? Você deve saber, né? Tudo fresquinho, eu não entendo a tabela periódica, só lembro aquelas que tem bagacerice, né? Ouro, essas coisas aí eu lembro, o resto, né? Agora, professor, o senhor que já é, né, não chamar o senhor de velho, mas um pouquinho mais velho que nós, me diz onde é que o senhor usou a tabela periódica em toda a sua vida? Uma receita de bolo? Eu nunca fiz um jogo de prato, daqueles para botar um prato, tem aqueles joguinhos americanos. Nunca. É aquilo que eu falo. Tu tem que saber, vai desenvolver, mas na realidade a gente fica preparando só para o vestibular. A grande maioria das matérias que eu fiz é para passar no vestibular. Por exemplo, eu fiz história. Quando é que o Valerão e eu vimos matemática, física e química depois na faculdade de história? Claro, vocês vão esquecer, porque a pessoa inteligente, ela esquece tudo aquilo que ela não usa. Só os burros ficam guardando coisa que não vão usar. Um acumulador, quer dizer, acumulador, né? Juntando parafusinho na rua, bota no coisa, um dia eu posso usar. Só se for apertar o caixão por dentro. Tá? Mas é para isso. A gente não usa, Karine. A gente não usa, claro, é importante, daqui a pouquinho tu vai fazer química, daqui a pouquinho tu vai para aqueles, não sei o que, perdidos e pelados lá. Olha, agora essa função, vou juntar areia com sal, vai fazer alguma coisa. Eu vou achar genial, mas só na televisão. Tá? Mas é complicado. Então, assim, gente, a ditadura militar, na realidade, ela fez bagunçou com a nossa vida, na questão também educacional. Fizeram a reforma do ensino, fizeram. Karine, vou dizer, olha, matemática é só as 4 operações básicas de porcentagem. Eu nunca mais usei mais nada que isso. Tá? Aliás, a parte da divisão, eu só como, eu gosto de dividir. Mas é verdade, gente. O porcentagem vai fazer um bolo, né? 1/3, 2/3, tem que saber na hora de botar na xícara. Eu levei um certo tempo para entender esses 2/3, só depois quando eu comecei a fazer o bolo, né? Eu tinha que saber o que era. Antes disso, outra coisa que era um inferno, vocês agora é relógio digital, era ver as horas, né? Cadê a abstração para saber o que é aquele ponteiro? Tá no 2, vai tirar uma atrapalheira do diabo. Mas tudo bem. Né? Por isso que a gente faz história. Olha, hoje que eu trabalho com banco, a única coisa que eu vejo no meu dia a dia é somar, né? Mais, menos, vezes, ali, porcentagem, e deu. Agora o resto, Bhaskara, reta, angular. Gente, por que isso tem? Teve um professor meu de matemática que tu tá condenada ao fogo do inferno. Não, mas assim, não denegrindo, né, gente? Daqui a pouquinho tu vai fazer uma engenharia, tu vai fazer uma arquitetura, tu é obrigado
a ter essas coisas todas aí. E eu não estou abrindo mão de, no ensino médio, tu não ter essas matérias. Eu acho que tu tem que ter. Mas assim, ó, abrir mão de sociologia, de filosofia, de história, de geografia para aumentar a carga horária de matemática, de física, é um absurdo, sabe por quê? Eles vão te dar 10 períodos de matemática onde tu não vai entender nem o primeiro. Só vão o quê? Vão aumentar a tua tortura. E professor de matemática é um torturador da ditadura militar. Ele é o único que marca a prova com 3 meses de antecedência, sabendo que você só vai estudar um dia antes. E aí vocês ficam 3 meses se torturando, né, gente? Estou mentindo. Eu ficava, tá? 3 meses me torturando, só ia estudar na véspera, quando estudava. Eu vou contar uma coisa aqui que não se deve contar, professor, não deve fazer isso. Lá em Passo Fundo, a gente roubou uma prova de matemática da professora. Faceiros, levamos para casa. Eu, meu irmão, mais 2. Não conseguimos fazer a prova, tomamos ferro no outro dia. Não resolvemos a prova nem em casa. Então, quer dizer, nunca roube uma prova de matemática. Não adianta, tá? Não adianta. Eu era muito burro em matemática. Mas, então, gente, assim, ó, para ditadura, para melhor aprender, o que vai cair no vestibular para vocês? Os atos, né? Principalmente o AI-5. Tá? O AI-5 vai ser o início dos anos de chumbo, porque ele vai acontecer em 68, e depois ele vai acabar em 78. 10 anos depois acaba o ato institucional número 5, o famigerado, que você já deve ter escutado 5 milhões de vezes, né? Que é aquele que implementava uma pena de morte, caçava os direitos políticos da pessoa, a pessoa podia ser presa e tu era preso depois, tu que tinha que provar que era inocente. Tá? Isso é uma ruptura da Constituição. Em 69, o ditador, né? Não me ajuda aí, depois do Castelo Branco veio o... Veio o Costa e Silva e depois... Não. Depois Médici, Gás, o Figueiredo. Não, eu não estava lembrando o Costa e Silva, o nome dele. O Costa e Silva, ele teve um derrame, né? E o Costa e Silva era corno, tá? Era conhecido por ser um general corno, né? Então ele foi golpeado pela mulher, sofreu um derrame, e quem é que veio? Ora, na linha sucessória, quem tinha que assumir era o Pedro Aleixo. Só que o Pedro Aleixo era um civil. E aí vocês vão entrar, nunca ouviram o termo desleixado? Porque o Pedro Aleixo não assumiu. Isso desleixado. Né? E aí se forma uma junta militar e vão botar um dos chefes da repressão, né, que era o Médici. Aí vocês vão ter o milagre econômico no Brasil, que é os anos de chumbo, né, que é os anos da guerrilha, que é nesse período do Médici. Guerrilha, tortura, morte, exílio, é nesse período. E é nesse período também o ápice do milagre econômico, que era uma fraude. O milagre econômico ele foi o crescimento do Brasil com o PIB, hoje quase o crescimento da China, de 11%, mais ou menos, só que ele estava baseado em empréstimos externos. Tudo ia muito bem, nós pegamos milhões, bilhões emprestados com juros bem baixinhos. Só que em 73 estourou uma crise do petróleo, se formou a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. Aí o que os árabes fizeram? Não, agora quem vai botar o preço do petróleo somos nós, porque antes um navio petroleiro norte-americano atracava lá e botava preço no petróleo dos árabes. Os árabes se uniram, não. Petróleo, agora quem bota o preço somos nós. E aí o preço foi nas alturas. Economia, gente. Consequentemente, o que aconteceu com os juros? E o que aconteceu com a nossa dívida? Foi nas alturas também. E aí ela se tornou impagável. E a pior burrice, quando assume o outro presidente da República, depois do Médici, o mundo em crise, o país numa crise, começam a sair aqueles Galaxy, aqueles carros enormes, começam a dar, né? Chevetinho, Brasília, começam a entrar os carros pequenininhos, mais econômicos, né? O que o governo brasileiro fez?
contraiu mais empréstimos a juros exorbitantes para construir Angra 1, Angra 2, e nós quebramos. Quando chega o Figueiredo, e aí que tá, quando chega o outro presidente, que é o Figueiredo, que vai fazer a abertura política, né, a volta dos exilados, etc., a sociedade começa a contestar os militares justamente por uma questão econômica. Os militares quebraram o país e a inflação foi a mais de 1000% ao ano. Vocês não sabem o que é isso. É chegar no supermercado e tem um cara remarcando o produto do teu lado. Tu tem que pegar rápido porque o cara está aumentando o produto. O teu salário, tu ganhar 1000 pila, quando chegar no final do mês, ele só valia R$500. Então era o momento que tu fazia rancho e congelava a carne, porque a carne ia subir. O que está acontecendo hoje com a gasolina? Quantas vezes já... Hein, Kleiner, eu não sei se o teu áudio ou o meu áudio aqui está dando uns chiados. Não sei se para você está dando ou não. Tá dando chiado aí, gurizada? Tá? Ó, então é o meu microfone. Sim. Esse melhorou. Não vou tocar no microfone. Não, tá uma porcaria. Espera aí, vou trocar meu microfone para encerrar essa aula com o Vaneirão. Fugindo. Galera, obrigado de coração. Tá valendo 5 pontos. Se vocês ouvem o professor falar umas besteiras, umas idiotices, e não vem o professor na sala dos professores, é muito em homenagem a esse louco aí, tá? É muito em homenagem a esse louco. Melhorou agora? Ficou baixo. Ficou baixo, vamos aumentar. Ih! Vamos ver como é que tá aqui no microfone. Alô, mas aí eu falo muito alto para vocês. Não, agora... Acho que sim, né, galera? Melhorou? Sim, sim. Agora ficou alto, né? Agora vocês vão ter que aguentar essa voz de trombone aqui nos ouvidos de vocês, agora de vocês. Mas eu estava falando do que mesmo? Depois da troca de equipamento. Gostei da troca de equipamento. Vamos ligar. Figueiredo, o cara que preferiu o cheiro dos cavalos e o cheiro do povo. É, o Figueiredo não só isso, né? Ele pegou um guri aqui em Santa Catarina, Florianópolis, e espancou o guri. O guri estava protestando, ele botou o guri para dentro de uma sala e afofou o estudante, né? Mas assim, ó, a inflação foi a mais de 1000%. Vocês vão ter uma remarcação. Então, na realidade, todo esse movimento que houve a partir do Geisel, né, de 74 até o 85, com o final da ditadura militar, a sociedade civil é que pede a saída dos militares. Eles não conseguiam mais se sustentar. Certo? Com uma inflação alta, eles não tinham solução para o Brasil. Eles botaram o Brasil num... Só o que acontece? Teve um escritor que dizia: a cada 20 anos o Brasil esquece os últimos 10. Hoje o pessoal pede a volta dos militares e não lembra de toda essa situação. Por que não lembra? O pessoal não estudou, porque o pessoal não teve professores, não acessou, se teve, não acreditou, certo? Mas assim vocês vão ter a sociedade civil se manifestando e contestando os militares. Então vocês vão ter a volta dos exilados. O que é muito legal é que durante a ditadura militar se criou 2 partidos, a Arena e o MDB, não é? Um dos atos institucionais, se não me engano, o número 2, cria o bipartidarismo no Brasil. Por que eles criaram o bipartidarismo? Ora, gente, se tem partidos políticos não é ditadura. Essa era o viés deles. Só que cada vez que os partidos políticos faziam alguma coisa que eles não gostavam, eles fechavam o Congresso. Então, não havia uma liberdade política. Era só para parecer que havia. O MDB, né, que antes era MDB e Arena, eu me lembro até da musiquinha do MDB, que era MDB, MDB, MDB. O povo agora troca afetos com você. O mundo era muito ingênuo, troca afetos. Olha que maluquice, né? O mundo era diferente mesmo. Então, assim, ó, eles criam o bipartidarismo e dão essa visão de que há uma democracia.
Agora, a grande sacada, para vocês verem que eles não são burros, é o seguinte: no final da ditadura militar, eles abrem e volta o pluripartidarismo. Sabe por que isso? Porque é o seguinte, os partidos de esquerda acabam se esfacelando. Aí vocês vão criar o PDT, mais tarde o PT, o PCdoB. Há uma né, pulverização dos partidos de esquerda. E a direita não. A direita arena, que era a direita, vira o PDS. Fica todo ele unido e continua ganhando as eleições. Né? O povo contestava tanto a ditadura que quando vai chegar em 78, eles vão ter que criar os senadores biônicos. Por quê? Porque o governo perdeu o Senado. O povo já estava votando nos candidatos da esquerda por contestar a ditadura militar e por contestar aquele governo dos militares. Se nós formos hoje no mesmo ritmo, né, vocês não sentem tanto ainda no interior, porque o combustível, as lonjuras, não é? O valerão pode ir de cavalo ou a pé, mas em cidades como Porto Alegre, aqui, eu, por exemplo, saio para dar aula em Guaíba, às vezes. Né? Ou então, aqui em Porto Alegre, as distâncias são maiores. Isso pesa no bolso do trabalhador. E isso vai acabar impactando toda a economia. Até quando o governo se sustenta diante disso? Eu costumo dizer, me dê só uma coisa boa desse governo. Uma só, que eu paro de falar mal do governo. Aí me disseram assim, horário de verão. Bom, horário de verão impactou na tarifa. A bandeira que continuou sendo vermelha, e ainda mais com a crise hídrica no país. Não existe nada de bom. Esse que é o problema. Até eu gostaria de defender o Bolsonaro, gente. Gostaria que o cara fizesse um bom governo. Olha, eu sou de esquerda, mas se entrar, o cara é de direita, o cara fez um bom governo. Não tem por que eu ficar contestando. O problema é que eu não consigo achar. Isso está impactando vocês, está impactando a universidade, está impactando tudo. Futuro. E a próxima tarefa desse próximo presidente, seja ele qual for, é conseguir recuperar o país. Vão levar mais uns 3, 4 anos, porque não tem nada. O país está sucateado. Está parecendo o país depois da ditadura militar. E o que é interessante é que os militares estão todos aí no governo. E o pessoal esqueceu o que os militares fizeram lá atrás. E aí o pessoal diz, não havia corrupção no governo militar. Não havia, e muita. Vou dar só um toque aqui para vocês, que nem é para estar dando. Eu tenho um colega meu que trabalha com licitações públicas. Ele ia na base aérea de Canoas aqui, ele tinha que passar nos 24 horas, isso uns 6, 7 anos atrás, pegar 5 mil, botar dentro do envelopezinho e largar na mesa do chefe lá. O cara nem olhava para a cara dele, botava o envelope dentro da gaveta para participar da... E o cara que fazia isso, que ele representava, pagava toda a cerveja para a cantina do Exército. Aí ele vai para o campo de Marte e os empresários, os 5 empresários, xingando o general. Como general? Eram só para 2 aqui ficar negociando, nós estamos em 5, sabe o que o general diz? O meu está garantido, vocês que se virem. Não havia... Como é que tu vai ter um governo, um poder que tu não pode fiscalizar? Me digo, por que é que não se tirou a aposentadoria ainda das filhas dos militares? Porque é o seguinte, as filhas dos militares não casam para continuar recebendo a pensão dos pais. Pensões de 40, 50 mil. Quem de vocês tem direito a isso aí? Tá? Me digam agora, vocês acham que tem que ter vestibular, concurso público para entrar em algumas instituições, tipo o Instituto Federal, ou então, como é que a filha do Bolsonaro entrou no colégio militar sem concurso? O problema de tudo isso é o seguinte, gente, a gente começa a achar o ruim normal. A gente começa a conviver. Eu fui para Santa Catarina 3 vezes esse mês. Eu chegava lá, a gasolina era mais barata. Voltava para cá, aumentava a gasolina. Quando eu ia para Santa Catarina de novo, a gasolina estava o mesmo preço que estava para Porto Alegre daqui uma semana. Eu comecei a achar que lá era muito mais barato, mas eu estava pagando a mesma coisa que Porto Alegre uma semana atrás. Até que, daqui a pouquinho, tu está tão anestesiado
que tu não sente que a coisa está ruim. Tu só está pagando, está vivendo, tu tem que sobreviver, e tu vai levando, vai levando a cabeça, vai levando dos lados, vai levando, e tu acostuma com a dor, tu acostuma com a crise, tu acostuma, só que tu não tem solução para ela. Tá? A vantagem, eu falei para vocês, que eu não vejo nenhuma ruga nesses rostinhos. Vocês têm todo o tempo para darem uma olhadinha nessas questões econômicas, né? Vão lá no YouTube e começam a ver ali, bota economia, termos de economia, e aí tu começa, não, isso aqui é interessante, aquilo com curiosidade, aí que vocês começam a entender. Aí tu passa a ler o que é um artigo de economia. Tu vai lá no artigo de economia, o cara vai falar, porque o commodity é a taxa básica de juros, tu vai lá no coisa, taxa básica de juros, vê. Não, mas é isso aqui. Aí vocês vão começar a entender política. Aí vocês vão começar, porque toda política ela vai ter o viés econômico. Vocês podem ver, a Globo está brigando, a Record está brigando, todos eles porque tem interesses econômicos atrás disso. Tá? É nisso que se resume a política, a religião, a economia. Não deveria, né? Religião deveria sempre cuidar de problemas espirituais, né? Não, mas hoje está tudo misturado. Vocês têm hoje no Congresso bancada da bala, bancada evangélica, bancada ruralista e pancada de tudo que é lado. Tá, gente? Mas, ô Valerão, eu acho que assim, ó, basicamente para eles, assim, a gente vai acabar se alongando, essas gurias já estão ficando com aquela carinha de sono. A Valquíria ali dá umas piscadas, né, Valquíria? Já está assim com o olho miúdo. Só falta a Catherine dormir ali, botar o travesseiro ali e encostar. Tá? Mas, sério, eu acho que é o seguinte, gente, a parte de decoreba, de coisas, às vezes que cai no vestibular, legal, tu olha lá, tu vai ver atos institucionais, as fases do governo, a guerrilha. Mas eu acho que é importante vocês terem esse contexto, né? Como é que o povo via isso, como é que as coisas eram manipuladas, e nunca perder esse viés da economia, aí vocês passam a entender tudo, tá? Vocês têm. E por que os jovens levavam tanta pancada? Porque vocês têm todo um movimento de contracultura no mundo, movimento hippie, Woodstock, o jovem está revoltado. O jovem não quer mais aqueles caras com gravata, paletó, naquelas fotos que vocês veem antigamente, que todo mundo era igual, né? Todo mundo com terno cinza. Não, vocês querem roupas coloridas, aqueles jovens também queriam. Né? E aí vocês vão ter todo o movimento de contracultura, o movimento hippie, o movimento negro, e graças a Deus tem toda essa diversidade. Hoje, entrando em casa, né, eu nem sabia, saíram 3 criancinhas com um quipazinho judeu. Eu achei maravilhoso. Eu digo, que coisa legal, gente diferente. O pessoal gosta de ver só a mesma coisa, que tudo homogêneo, todo mundo pensando igual. É um inferno. Tá? Mas eu amei estar aqui com vocês. E vocês já notaram uma coisa, o que o Valerão teve que aguentar. Eu falo pelos cotovelos, gente. É fato. Cara, eu também falo pelos cotovelos. A galera, assim, ó, fica perdida, literalmente, porque, como eu falei, eu tive professores. No teu estilo. Como eu brinquei, o pai da Val foi professor que explicava muito, o Pitana passava um pouquinho mais, né? E tu também, muita explicação, então tu tem que anotar bastante, mas assim, aquela rasgação de seda básica, normal, já sabe, o professor de história, a gente vê pela barba branca, o cara é bonito, é professor de história, não tem saída. A gente identifica ele, ó. Meu outro grande orientador de história aí. E aí, professor Arnildo, tudo bem? Ô, professor Valerão, agora me pegou de surpresa aqui, eu tô sem camisa aí, saí do banho. E vendo o jogo aí da Juventude e do Internacional. Por enquanto está sendo Juventude. Isso, olha só. Esse do lado aqui é o meu outro professor, que foi o Kleiner, cara, e eu citei teu nome do Kleiner. Estávamos falando sobre ditadura militar no Brasil. Só uma pincelada tua dos tempos que tu viveu também, né? Esse período. Em poucas palavras, o que tu acha, Tchê? Do tempo do Coturno?
No nosso caso, daqui a pouquinho vamos começar no tempo da onça e a gente corre no vídeo, né? É verdade. Olha, como tudo que acontece em história, ela precisa ser contada e analisada conforme o momento que aconteceu, né? Sim. E a gente vê assim, naquele momento que aconteceu em 64, o Brasil, por outro lado, também estava numa bagunça extraordinária, né? Se hoje bota o fogo aí na rua e quebra o vidraça porque aumentou a passagem, né? Fazendo uma maior balbúrdia, a bandidagem sai na rua à vontade, naquela época também estava acontecendo, não é? Assim, esse desmando social, essa convulsão social. E essa questão do golpe militar é uma coisa a ser discutida, né, professor? E professores sabem que depende da faceta que olha esse fato, se foi necessário ou não, esse break, essa parada, essa mudança, essa coisa drástica. E aí é daquela coisa assim também, né? Porque, afinal, embora que a cabresto, o Congresso Nacional continuou funcionando, o Senado continuou funcionando, e assim por diante. Então, é uma ditadura disfarçada. Agora, a ditadura do meu líder, que é o Getúlio Vargas, meu líder político, meu guru, né? Esse fez uma ditadura e bateu o pé. Ele conseguiu fazer um governo transitório para ser no máximo 1 ano. Em 30, ele perdeu a eleição e lógico, e com razão tinha que dar para ele, porque senão ia dar uma revolução total. A gauchada já pegou os cavalos, os parentes do Valerão tiveram lá no catete, lá na praça, e amarraram o pingo lá para mostrar que tinham força, e os nordestinos desceram tudo de mula lá de cima, e aí deu essa coligação do Getúlio com o João Pessoa, lá do Nordeste, né? Então, não podiam perder a eleição de jeito nenhum, e no fato perderam, porque era tudo uma corrupção danada, desgraçada. Mas, o que vai se fazer, né? Getúlio sumiu, entrou, assumiu, e vamos fazer uma Constituição. Ele não fez a Constituição, coisa nenhuma. Os paulistas enlouqueceram, que perderam para ele. Chegou em 32, se separaram do Brasil, da Revolução Constitucionalista, e aí ele se foi. Aí chegou 37, ele pegou e disse, quer saber de uma coisa? Tchau, Congresso Nacional, tchau, eu que mando e eu que sei. E aí, então, se transformou o pai dos pobres, aí fez a lei CLT e assim por diante. Então, esse é o cara. Esse é o cara, né, professor? Mas, então, só um bate-papo dele. Professor de História, tu não pode provocar, porque ele toma conta, né? Desculpa. Vira papo de boteco, mas só entre nós, né? Ó, a Cileide aqui, ó, deu uma bocejada, eu vi a campainha ali, ó. Literalmente. Cleber, vou te contar um aqui, o Arnildo tem uma foto do Vargas, sabe? Eu cito sempre para meus alunos que o Vargas foi o mais macho que teve no Brasil. O segundo foi Brizola, tá? Mas o Vargas foi o mais macho. Porque, literalmente, um tiro resolveu aquela coisa que tu citou, não é? Deu uma adiada numa coisa inevitável. Ô, gurias, vocês não levem muito a sério esse pessoal aí que defende Brizola, o Vargas. Isso aí é tudo gente que eu vou dizer, ó, eles montam um cavalo, chegam com uma garrucha lá e vem com esse papo, que Brizola fez isso, mas eles estão aí, ó, é o outro mito deles agora, vocês não vão atrás, tá? Essa gente tá tudo morta. eles que temem fazer esse pessoal virar santo, mas de santo não tinham nada, tá? De fato. Mas, literalmente, eu vou encerrar aqui com vocês. Obrigado, prazer, professor. De coração, Arnildo, obrigado pela tua entrada aí. Isso aí. Quando tiver oportunidade, eu estou junto. Não. Eu sou pequenininho, burro, mas exibido, uma barbaridade. Não, mas quando eu for a Cristal, eu vou aí, porque o Valerão disse que vai botar uma ovelha, então é tudo com você. Tranquilo. Ambos estão convidados para o nosso churras do 3º ano, aqui na nossa lanche, tá? Nós vamos marcar e vamos avisar vocês, tá bom? Agora, vou te lembrar, Valerão, se eu tomar 2 cervejas, eu vou contar aquele caos do churrasco. Não me conta o caos do churrasco, chefe. O amigo também me tem na mão, cara. Eu tenho umas boas para contar também, viu? O amigo me tem na mão.
Vocês dois, cada um tem uma mão. Eu não posso nem abrir muito minha jogada aqui. Tá? Galera, obrigado de coração pela. Vocês aí. Um abração, prazer, viu, professor? Um abração a vocês. Depois eu mando ali as instruções. Fiquem com Deus aí, fiquem com a luz. Obrigado, Cleiner, obrigado, Arnildo. Tchau, gente. Tchau, estou encerrando aqui, tá? Quando quiser, pode chamar de novo. Meninas, beijo no coração de vocês todos. Obrigada pela aula. Boa noite. Que nada, foi um prazer. Boa noite, já é quase meia-noite. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Tá.